O senhor não vai esperar mais gente, não, professor? Cara, em 5 minutos aí. A gente falou, né, que a gente mudou para 7 horas. Sim, sim, eu lembro da última aula. Pois é. As aulas estão sendo legais, né? Ninguém perde nada. Vamos lá, peraí. Enquanto isso, eu vou fazer aqui os preparativos. Tá certo. Deixa eu ver aqui, cara. Quem é que eu tenho que pegar? Beleza, a gente continua com a abstração de dados, né? Continuar da última aula, compartilhar. Tela 2. Beleza. Aqui que eu quero achar. HD Docs. Ok. Aulas da Taleia. Beleza, esse cara aqui. Certinho. Esse cara aqui também vem pra cá. Beleza. Caindo aqui a rede um pouquinho. Sample switch. Isso aqui mesmo. Champ tá ok, champ tá ok, legal. Compose. Esse cara aqui tá no rock. Bom, beleza. Vamos continuar então. Vamos dar início ao assunto. Tá? Bom, aula passada a gente começou a falar sobre como o projeto ele vai ser modelado. Né? Então a gente viu os componentes, principalmente no que se diz respeito ao gerenciador de pacotes, o Composer. Né? Então, até para que vocês peguem lá no final o projeto no meu repositório, lá no Git, tem que ter o Composer para instalar todas as dependências, porque eu não vou subir para lá com as dependências todas, né? Porque as dependências são arquivos mesmo que são baixados e acoplados ao projeto. Sem esses arquivos o projeto não funciona. Tá? Então o que vai para lá vai ser mesmo, o que vai para o repositório vai ser só os códigos, né? Só que para os códigos executarem, eles vão precisar dos arquivos fontes de cada componente que a gente estiver utilizando. Alisson, se interrompe aí, porque aqui está aparecendo direto mensagem de falha na rede. Tá? Então, se travar o áudio, me avisa, que eu mudo aqui a internet, coloco aqui para o meu celular, para o meu 4G. Beleza?
Ellison. Tá me escutando aí, Ellison? Direitinho, não? Vou mudar aqui a minha internet, só um minutinho. Tô de volta, professor. Vou mudar aqui minha internet, só para... Tá bom. Tá escutando aí direitinho, tá? Ou tá com Tô alguma ouvindo falha? bem. Tô bem. Ah, Tá legal. ouvindo bem. Bacana. Beleza, então. Então vamos lá. Bom, a aula passada a gente falou sobre o Composer, viu as instalações, montou o projetinho, só que agora esse projetinho ele vai ficar um pouquinho de lado, porque eu vou falar sobre os componentes que são iniciais, né? Que era a abstração de banco de dados e hoje o controle de rotas. Tá? A gente vai abordar nesse início aqui três componentes. O primeiro, abstração de dados, data layer. O segundo, controle de rota, o router. E o terceiro vai ser o plates, que vai ser um gerenciador de templates. Beleza? Ah, mas a gente não vai usar o Bootstrap. Não. Sim, iremos usar o Bootstrap. Né? O Bootstrap ele vai funcionar para validação, para estilo, para a cara da página, mas o template, a organização das páginas, a gente vai fazer utilizando esse componentezinho aqui, o plate. Muito interessante. Beleza? Professor, Então, continua. Oi. deixa eu tirar uma dúvida. É aquela parte do formulário, juntando com banco de dados, aquelas regrinhas, a gente consegue pegar onde? Tipo, se uma pessoa digitou num campo que é número, ele digitou é, letra. Onde é que a gente pega Uhum. essas regrinhas para a gente botar no formulário? Ah, é Você entendeu o validação. que eu estou Isso daí, falando? É, aquelas validações, entendi. A estipular gente ainda vai chegar lá. erros. Ah, tá. Mas é onde a gente Ainda encontra? vai chegar lá. É, cara, tem vários componentes que fazem isso. Inclusive, eu vou mostrar aqui ela em JavaScript, nós criando mesmo essa validação. Mas tem componente que faz isso sozinho já. É só acoplar ele no projeto e referenciar. Eu vou verificar aqui o melhor, ainda vou escolher um. Mas eu tenho uma aula aqui só de JavaScript. Daí é JavaScript ou jQuery que faz isso. Beleza? Junto à página. A gente ainda vai chegar lá nessa Entendi. parte. Se bem que só tem mais 4 aulas, né, para encerrar. Essa mais Isso. 4. Mas a gente vai conseguir ver. Tá? Essa parte aqui inicial é porque é a montagem. Depois de estar montado, eu não vou escrever página a página. Eu já vou mostrando as páginas montadas e só explicando os elementos mais importantes. Tá? Mas aqui, ó. Perfeito. Desenvolvimento web, a gente está continuando com a abstração de banco de dados. Beleza? Então eu estou aqui com o meu banco de dados, bem simplesão ainda. O nome dele é DB Projeto CC e eu tenho duas tabelas, eu vou usar só uma, que é a tipo de item, item type. Tem só um ID e uma descrição do que é, né? A gente vai fazer um sisteminha de controle de itens, né? A gente vai dizer o nome do item, o tipo que esse item é, eletrônico, mesas, bebidas, sei lá, e o valor. A gente vai organizar isso daí dentro de uma paginazinha web legal, com validação do usuário, login, essas coisas. Cadastro do item, cadastro do tipo do item, enfim. Então a gente vai fazer esse cara aí, só que a gente vai fazer a abstração passo a passo para cada item desse. Nós vamos fazer aqui o projeto dentro do paradigma MVC, Model View Controller, né? Fazendo do jeito que se faz hoje em dia. Tá? Esse padrão ele diz que os dados eles têm que ser separados dentro desses três atores aí. Ó. Tem que ter uma seção de modelo, tem que ter uma seção controladora e tem que ter uma seção de visão.
Eu, particularmente, eu gosto de ser bem incisivo quando eu vou referenciar esses três caras. Uma pasta models, uma pasta controller, uma pasta view, justamente para separar. Mas o padrão, ele não precisa, ele não exige isso, ele só exige que os componentes estejam dentro do teu projeto. A parte de modelo, a parte de controller e a parte de view. Isso daí vai ficar bem descrito no nosso projeto, tá? Mas legal, vamos continuar aqui com aquela modelagem, né? Tinha passado por uns problemas na aula passada, e eu tinha identificado que era o nome da base de dados. O nome da base de dados estava errado. O nome da base de dados estava errado. Então, infelizmente, nós erramos por esse pequeno detalhe aí. O componente que a gente vai trabalhar é o Data Layer, né? Esse cara aqui, ó. Data Layer. Então, ele já está instalado. A gente viu isso na aula passada. Ele está instalado no nosso projeto e a gente só precisa referenciá-lo, ok? Para esse controle tem umas configuraçõezinhas aqui, né? Então aqui, ó, no nosso Sublime da vida, tem uma pequena organização do projetinho. Tem uma pasta Examples, que tem umas pastas que a gente vai ver, e tem a pasta Source. As outras coisas são criadas pelo Composer e pela instalação dos componentes, tá? Então, nessa areazinha aqui, nesse meu projeto, que eu chamei de Data Layer, tem instalado só o Data Layer, tá? Mas esse componente, ele exige que a gente tenha umas configurações. Então, criamos uma variável, não é uma variável, uma constante, né? Usando o define aqui, ó. Criamos uma constante chamada Data Layer Config, com todas as configurações que eu preciso fazer com relação ao banco. Eu só copiei e colei lá da página do componente, tá bem aqui, ó. Copiei e colei, obviamente mudando o nome do banco, usuário e senha. Tá? Então, creio que esse cara aqui já está funcionando. Tá? Falei para vocês que nós vamos trabalhar dentro do modelo MVC. Esse modelo, ele prega que os três atores estejam bem explicitados, e o primeiro ator nós estamos explicitando agora, que é o cara do modelo. É justamente a imagem do banco de dados. Então, aqui nós criamos no projeto uma pasta chamada Source, tá aqui, ó. E dentro da pasta Source tem tudo que é mais importante com relação ao código-fonte, né? Já viu aqui o config.php, que tem as configurações de acesso ao banco. E também tem uma constante que é o nome do meu domínio, o nome do meu site, né? Quando eu executo, é isso aqui que fica lá no... que o meu servidor de aplicação entende, né? Então, eu, em vez de chamar o endereço todo, eu chamo só o URL base, que é o nome da constante. Eu vou usar esse cara lá na rota mais. Aqui eu acho que eu nem vou usar muito ele. Tá? Dentro da pasta Source, então, tem uma pasta Models, fazendo referência ao modelo, aos meus modelos, tá? Então, ó, eu tenho um modelo chamado item type, né? Tipo de item. O nome do arquivo é itemtype.php. Do jeito que o componente sugere que eu construa o meu modelo, eu estou construindo. Vimos isso na última aula. Tá? Então tá aqui, ó, o nome da classe é item type, e eu já vou herdar tudo o que a classe data layer vai me fornecer. Data layer é o componente, então eu estou importando ele aqui, ó. Estou importando ele aqui e tudo que ele vai me utilizar eu já vou conseguir, né? Então eu tenho um construtor que, quando eu referenciar essa classe através de um new item type, orientação a objeto, lembra? Eu já vou ter as configurações pré-prontas, tá? Então, lá na página aqui da esquerda, ó, do meu componente, ele diz, olha, eu tenho um primeiro campo, um segundo, eu tenho um nome da tabela, que é esse cara aqui, ó, item type, primeiro parâmetro, tá aqui, ó, o nome da tabela. Eu tenho um array de informações que são os campos que são requisitados, né, que são obrigatórios. Campo obrigatório 2.
Eu só vou ter dois campos aqui, só vou ter um campo aqui que é o description. Então só está aqui, ó, description, aqui no meu Sublime, dentro de um array. Tá? O terceiro parâmetro que o componente diz é o nome da chave primária, tá aqui, é ID. E o true é saber se os campos automáticos de tabela foram criados, né? Que é o created at e updated at. Tem que estar true, né? Então ele vai mapear esse meu objeto, minha classe item type, junto com a tabela item type, beleza? Esse mapeamento ele é possível porque eu já configurei tudo aqui dentro do meu config.php, dentro da minha constante data layer config. Beleza? Ok, então, ó, meu modelo está pronto. Obviamente que nós vamos ter outros modelos. Estava falando aqui, Gabriel, para o Ellison, que a gente não vai perder tanto tempo como a gente está perdendo aqui, porque está na construção. Na construção dos componentes a gente tem que explicar. Mas quando explicar tudo isso, eu já vou trazer todas as páginas prontas. Eu não vou escrever aqui na aula. Eu só vou comentar as partes mais importantes dos trechos de código. Por isso que o projeto vai dar tempo de ser feito nessas últimas 4 aulas aí. Tá? Então é claro que aqui dentro dessa classe, dentro dessa pasta, desse diretório models, vai ter outros modelos. Vai ter um user.php, vai ter o item.php, vai ter o que? Session.php, vai ter várias outras classes aí, acho que mais 5 classes, se eu não me engano. Obviamente, as associações elas vão ser descritas aqui também, tá? Mas esse cara aqui, ele funciona sozinho. Eu só quero mostrar a utilização dele usando componente, usando um modelo componente, tá? Se der tempo, até o final da aula tem um projetinho mais adiantado, que não é o final, que já está na parte de template, né, que utiliza o componente plates, já mostra um formuláriozinho já utilizando isso, funcionando direitinho. Tá? Mas legal, ó, aqui então eu mapeei tem uma classe item type que estou mapeando esse objeto com a tabela item type do nosso banco de dados. Ok? Então, para esse projetinho aqui, para mostrar esse componente, tem um diretório example com algumas classes, alguns arquivos PHP. O connect.php, o create.php, o delete.php, o read.php e o update.php. Os nomes são triviais, né? O nome já diz o que eles fazem, né? Connect para testar a conexão, create para criar alguma coisa lá nessa tabela que está mapeada, delete para deletar alguma coisa dessa tabela, read para ler alguma coisa, update para atualizar, certo? Então, ó, vamos explorar cada um deles só para a gente ver o resultado. Legal, ó. Aqui, o connect é só para testar a conexão que o data layer me fornece. Tá? Então, aqui, é claro, eu estou usando tudo da classe connect que o data layer me fornece, e eu só vou utilizar somente 2 carinhas aqui. A conexão ativa, a conexão com sucesso e a conexão com erro. Beleza? Então, ó, a variável com, ela vai pegar todas as propriedades que o método getInstance da classe connect, por um acaso eu já estou usando, já estou importando ela aqui, ó, me fornecer. Então esse cara aqui é um objeto complexo, tá? Já tem uma série de atributos que eu posso utilizar. Mesma coisa para o objeto erro. Ele é um objeto complexo, eu tenho uma série de atributos que eu posso utilizar. Ah, que série de atributos são esses? Aí só olhando lá no componente, tá? Então tem que vir aqui em Vendor, em Data Layer, Source, Connect, tá? Então esse Connect aqui, ele já me dá um monte de coisa, ó. Tô chamando esse getInstance. Tudo isso aqui é baseado em PDO, tá? A gente não tá falando de PDO, mas PDO é PHP Data Object, que é a forma que o PHP faz as conexões, né? Tem esse componente, o que ele faz? Ele só embute todo aquele código para a gente não escrever tanto, né? Mas é sempre interessante dar uma olhada nisso daqui. Nós não vamos falar sobre isso daqui na disciplina, porque a gente está dando ênfase mais só a um componente. Então, estou utilizando aqui o getInstance, estou utilizando aqui o getError. Beleza? Então, esses dois métodos aqui ó, da classe
connect estão sendo utilizados. Está dentro do componente. Tá? Então, criei aqui dois caras. Pô, apaguei o torrent. Tá. Duas variáveis, uma conexão ativa e uma conexão se deu erro. Né? Esse cara aqui ele só vai ter valor se realmente aconteceu algum erro. Tá? Então, ó, se erro, ou seja, se esse objeto aqui tiver alguma coisa dentro dele, se ele for preenchido, o que que eu faço? Ele mostra na tela um ecozinho, né? Eco que escreve um texto, e esse texto é justamente a mensagem de erro que esse objeto erro me trouxe. E eu dou um die aqui, eu nem continuo mais carregar nada, né? Um método nativo do PHP que encerra todo o processamento. Se deu erro na conexão, não tem por que eu continuar. Tá? Agora, se esse cara aqui não tem nada, se ele está vazio, o if aqui ele não vai ser chamado e eu já passo direto para 15. Ó. E o 15, eu já uso um atributo do objeto com, que é o carry, consulta. Né? Então eu já escrevo uma consulta zona na mão mesmo. Né? Um select asterisco from item types. Aqui funciona, é um SQL básico, eu não preciso me preocupar com quantidade, porque eu sei que tem poucos registros lá na tabela, mas se você não tiver essa certeza, dá um limite aqui, tá? Não, dá um first, né? First elementos, tá? Como eu sei que é poucos, eu não vou precisar limitar, tá? Estou usando aqui o Vardamp também nativo do PHP, justamente para mostrar os resultados, né? Então, o fetch all aqui, ó, é um método que garante que todos os resultados dessa consulta vão ser atribuídos à minha variável carry. Tá? Então aqui o carry eu chamo o fetch all e coloco no Vardamp. O Vardamp mostra. Beleza? Então se eu for executar esse cara aqui, ó, ele está em examples connect, né? Data layer examples connect. Ó, então o Vardamp já identifica todinho, todos os meus registros. Ó. Então funcionou, não estava conseguindo funcionar, né? Na última aula era só o nome do projeto que estava errado. Então tá dizendo aqui, olha, eu tenho 3 elementos dentro de um array. O Vardamp traz tudo no array. É verdade, tem 3, ó. 1, 2, 3. Né? Então, o primeiro, ó, tem um ID, que é um. Tem um outro campo, que é o description, que é eletrônicos. E tem outros 2 campos, que é o created at e o updated at. Certo? O segundo tem um ID também, que é 2. Tem o description, que é um string de tamanho 5 mesas. Tem o created at, tem o updated at também, né? E o último, o elemento 2, né? Começa, é vetor, começa com índice 0. O índice 2, ele é um object, o ID é de tamanho 1, uma string de tamanho 1, é o número 3, description uma string de tamanho 7, bebidas. Também tem created at e também tem o update at, certo? Então isso daqui é só para dizer, não, a conexão funcionou. Vocês podem utilizar esse cara aqui só para ter certeza que realmente a conexão funciona. Tá? Bom, vou começar aqui pelo read. O read, sim. Aqui eu não estou usando componente só para verificar se a conexão deu certo, né? Tá aqui, ó, componente com e erro. Agora aqui realmente é no que interessa. Eu vou usar o componente para um modelo que eu estou trabalhando. Eu tenho um único modelo, que eu já falei, esse modelo é o item type, e eu disse aqui, olha, o namespace para me chamar esse modelo, a etiqueta desse modelo é source / models. Beleza? Por isso que aqui eu tenho que referenciar do mesmo jeito. Ó. Eu quero usar a classe item type, mas eu preciso chamar pelo namespace inteiro. Tá? Então eu estou utilizando essa classe porque ela usa esse namespace. Tá? Então vamos lá, o que eu preciso fazer é só instanciar um objeto da classe e varrer, somente isso. Bom, objeto da classe item, pegar um new item type, né? E eu digo o seguinte, ó, item setinha, né? Explorando o atributo do objeto, find, método find, vai trazer todo mundo. Né? Vai trazer todo mundo. Não sei se aqui aqui tem, ó. Só estou copiando aqui o que o meu componente diz, ó. Certo? Do mesmo jeitinho, ó.
chamei a classe, né? Dei o import na classe, instanciei um objeto da classe, só que aqui não é user, né? Item type tá aqui, ó. E trouxe todo mundo que está na tabela para minha variável bem aqui, ó. Bem aqui, certo? Então, todos os itens type, né, vão estar dentro aqui de uma variável mais completa list. Aí eu simplesmente vou varrer esse vetor list, esse array list e pegar cada objeto dele. Beleza? Então, ó, for each list as object item, eu vou dar um var dump, né? Esse object item é um objeto lá do mapeado, né? É um objeto mapeado, então ele é um espelho da classe. Então eu posso chamar object item seta id, object item seta description, obj item seta created at, obj item seta update at, certo? Então esse cara aqui, ó, obj item é como se fosse uma linha inteira da tabela que a gente está mapeando. Né? Então, for each faz isso. Ó. O for each ele pega uma variável composta, um array, e pega cada elemento desse array. Né? Cada elemento, então, eu vou nomear de obj item. Então, eu posso explorar o componente o valor desses componentes. Então, pode ser aqui, ó, read. Ó, então, tem 3 coisas lá, né? Tem ó, eletrônicos, tem mesas e tem bebidas, não é isso, ó, chicos? Se eu der um select, tá aqui, ó, eletrônicos, mesas e bebidas. Então tá correto, né? Vamos só organizar esse cara aqui. Vamos só organizar esse cara aqui para ficar mais visível, mais bonitinho. Vocês entenderam? Tudo certo até aí? Beleza, professor. Teste de leitura. Read type. Tem um DD também, que é bacana também. Bem do guardado. Qual é? É, DD. Ah, sim. Verdade. Vamos lá. H1. Tipos estrados. Tipos de item cadastrados, legal. Aí vai ser um table aqui. Aí vai ser um thead. Body também. Aqui no thead eu vou ter uma linha, tr. Dentro dessa linha eu vou ter as colunas, né? td. Uma, duas. Vou dar espaço. Então aqui é o id. E aqui é a descrição. Beleza? Tô organizando lá. O ID e descrição, tá? E mais? E descrição. Aí aqui eu vou ter o quê? Vou ter um tr também. Tá, mas aqui vai ser já no PHP, né? Então aqui no PHP preciso de uma tag nova. Aí aqui já vai ser o for each. For each não precisa mais ficar aqui dentro dessa primeira tag PHP, o que é perfeitamente possível. E ele vai para a segunda tag PHP. Tá? Então aqui o for each parará, parará. Var dump não mais vai ser preciso. Porque aqui eu vou usar um echo mesmo, né? Ficar tr de abertura ou de fechamento, legal.
for um TD, né? Sim, o TD ele vai mostrar isso daqui. Não é description, é ID, né? Isso. Então, OS, só ver o que acontece. Pronto, tá aí. Uma tabelinha já trazendo os carinhas lá do banco. Tá? Tipos de item cadastrado, então eu estou lendo aquele objeto. Beleza? Eletrônicos, mesas, bebidas. Ok, né? Entenderam? Dúvidas? Eu posso utilizar a tag PHP em quantas vezes eu quiser, em quais momentos eu quiser, né? Uma aqui e outra aqui, ó. Tá? Só não posso utilizar comando HTML dentro de tag PHP, né? Se tiver que fazer isso, tem que fazer uma adaptaçãozinha como a gente fez aqui, ó, para chamar os TRs e os TDs. Tá? Então o read funciona. Vamos aqui para o create. Ó. O meu create também é muito simples. Percebe que eu tenho que fazer um autoload toda vez, porque eu estou fazendo um exemplo. Quando estiver usando o tema template, isso aqui não é mais necessário. Tá? Toda vez eu tenho que chamar esse autoload para carregar tudo que o Composer vai tudo que o Composer instalou, no caso da Ataleia. Novamente, eu estou importando a classe, né? Item type através do namespace que a gente forneceu lá na declaração da classe. Declarando um objeto, chamei de item, ele é um new item type, então esse objeto aqui ele está branco, está vazio. E eu estou fazendo referência ao campo description, ao atributo description desse objeto. Certo? Então eu já estou atribuindo um valor novo aqui. Ó. Aqui já tem cadeiras, ó, não tem cadeiras. Eu vou colocar aqui cadeiras então. E o método que faz a adição, né? Então eu faço um save aqui, eu vou fazer uma inclusão lá no banco. Tá? Então quando eu fizer um save, ele salva lá no banco e simplesmente salva, não me dá retorno nenhum. Aqui eu só vou mostrar, esse cara aqui eu só vou mostrar um objeto inteiro item que eu acabei de criar. Nesse caso, só um. Esse cabrinho aqui, ó. Então, ó. Create, né? Deixa eu dar uma voltada aqui. O create é esse cara aqui, ó. Beleza? Então eu chamei o create, ele criou lá no banco e mostrou o objeto que eu instanciei, tá vendo aqui? Certo? Então vamos ver se tem cadeira agora lá. Cliquei aqui, ó, tem cadeira, certo? Que é o... Eu já tinha apagado um ID, então tá aqui, ó. Tem sim. Beleza? Ó, mas agora, ó, se eu voltar aqui no read, aí já vai ter o último componente cadastrado. Certo? Mesma coisa para os demais componentes. Ó. Então, o update. Certo? Então, o update eu posso alterar alguma coisa, né? Só que aqui muda um pouquinho de cara. Eu tenho que usar não... Aqui no read eu estava usando o find, porque eu queria todo mundo. Eu não estava falando nada. Ó. Traz todo mundo, find. Acha todo mundo. Certo? Mas aqui o update não, eu quero atualizar alguém, esse alguém ele deve ser referenciado. Normalmente nós referenciamos pelo ID. Tá? Então o componente ele me dá essa opção, então eu consigo fazer isso pelo ID, né? Cadê aqui? Find by ID, ó. Tem esse método aqui. Beleza? Eu simplesmente referencio ele, né? Dentro do modelo que eu acabei de dentro do objeto que eu acabei de instanciar. O objeto é model, então model setinha find by ID. Aqui meu objeto é item, então é item setinha find by ID. Só que aqui a gente está utilizando uma aerial function, né? Uma função aérea. Não é preciso criar um objeto para poder chamar, né? Então a gente já vai chamar sem criar um objeto. Então eu estou instanciando aqui a classe item type sem atribuir essa instância a nenhuma variável e eu já estou chamando um método, né, dessa instância, que eu não atribuí para lugar nenhum.
que eu estou atribuindo aqui já é o retorno, certo? Então eu quero trazer alguém de número 2, não, de número 5. Certo? Número 5 é o cadeiras, né? E eu vou mudar de cadeira, vou colocar mesa, não, já coloquei mesa, vou colocar celulares. Então ele salva lá e mostra tudo que tem na variável item. Beleza? Então vamos voltar aqui, eu vou dar um update, ele salva, mostra tudo que tem na variável item, acumulou, né? Tem um monte de informação lá. Mas se eu voltar aqui, dar um read, ó, não tem mais, não tinha mais cadeira, né? Agora tem celulares, justamente, como eu consegui atualizar, do jeito que eu quis atualizar. Obviamente, senhores, não é assim que funciona um projeto funcional, né? A gente está demonstrando o funcionamento do componente. Por último, mesma coisa para o delete, né? Do delete. Aqui a gente tem que fazer a mesma situação, tem que achar o item para depois deletá-lo, né? Então aqui a exclusão é pelo método destroy. Tá? Pelo método destroy. Então aqui o 5, vou deletar agora o 5. Então ele acha o item 5 e armazena na variável item e eu vou lá e destruo o que tem na variável item. Né? Se eu voltar aqui e dar um delete, ó, ele vai destruir, ele não aparece nada. Por quê? Porque ele só aparece alguma coisa se eu não conseguisse fazer esse cara aqui, ou se não tivesse nada no item, se ele não achasse. Né? Então ele iria aparecer. Ó. Então se eu vou dar no read agora, ó, não tem mais o celulares, né? Agora, se eu for dar um delete, ele vai mostrar que não tem nada, nua, porque eu estou buscando algo que não tem lá. Beleza? Então, esse cara aqui é o data layer funcionando. Então, dá para fazer aquelas opções de inserir, deletar, atualizar, tudo com ele, bem mais rapidinho. Certo? Nem falei aqui nem mostrei aqui o slide, né? Mostrei, né? Nem mostrei aqui o slide. Nós tínhamos falado na aula passada, né, sobre ele. Né? Beleza, então continuando aqui, ó, a gente vai falar agora sobre o controle de rotas. Tá? Em um sistema, o que for digitado vai ser redirecionado. Certo? E o que é digitado na URL faz muita diferença, né? Porque de acordo com esse endereço é que os componentes vão sendo chamados, as páginas vão sendo chamadas. A gente vai ter um cara central aí que vai fazer isso para a gente. Tá? Que também é um componente da mesma equipe que fez o data layer, né? A gente vai usar o router agora. Esse cara aqui, ó. Mesma coisa de instalar. Mesma coisa. A gente pode instalar ele via Composer. Do jeito que a gente instalou o data layer, né? Então manda um Composer require coffee code /router. Beleza? Por aqui, né? Pela tua linha de comando. Composer require coffee code /router. Já fiz isso, não vou fazer. Vou pegar aqui um projetinho de exemplo dele, ó. Deixa eu abrir ele aqui. File, open folder, aulas, router. Pronto, esse carinha aqui. Então eles estão vendo aí o meu navegador e o Sublime, né? Sim. Legal. Então o projetinho não tem nada, né? Só está pronto pro meu componente. Beleza? Esse PHP então é um componente do Sublime, ele sempre instala aqui. Mas aqui que a gente criou foi somente a classe, a pasta source. A vendor e os outros são componentes, são arquivos criados pelo Composer. Fora o ponto .htaccess. Tá? Vamos falar sobre ele aqui. Ó. Então, a gente vai falar sobre controle de rotas. Tá? Nós vamos usar o componente router, que é a biblioteca, né? Da mesma forma que a gente instalou o data layer, a gente instala ele também. Tá? Router é um componente de rotas PHP com abstração para MVC, né? Então faz referência ao nosso paradigma.
Então, ele é um componente que está preparado para todos os verbos RESTful. O que é isso? Existem algumas ações que nós vamos identificar por verbos. Vocês lembram dos métodos que a gente estava vendo há pouquinho tempo atrás, que eu separei em arquivos diferentes? Create.php, o read.php, o update.php e o delete.php. Lembra disso, né? Criei arquivos separados para cada uma daquelas ações, certo? O que são esses verbos RESTful? Justamente instruções, verbos que fazem referência a essas ações. Por exemplo, eu quero só ler. Então tem um verbo que faz referência a isso, é o get. Por exemplo, eu quero salvar, eu quero incluir alguma coisa lá. Então existe um verbo que faz referência a isso, é o post. Eu quero alterar que tem alguma coisa lá. Existem verbos que fazem referência a isso, put e patch. Eu quero deletar, excluir alguma coisa que está no banco. Existem verbos que fazem referência a isso, o delete, por exemplo. Então, esses verbos associados à rota vai fazer com que o meu projeto direcione essa ação para o componente responsável. Beleza? Então, esse componente aqui, o router, ele tem todos esses verbos aí, e através dele nós vamos fazer nossas diversas ações. Ok, senhores? Então, trabalha na sua própria camada de forma isolada, ou seja, você pode inserir e retirar ele dentro do teu projetinho PHP, que o teu projetinho não vai sofrer efeito algum. Ele isola diretamente isso aí. Então tem esse exemplo aqui do lado aqui, ó, no slide, de como o projetinho fica, né? Tá aqui o Composer e os meus componentes, o router, tá bem aqui. Beleza? Primeira coisa, preciso instalar um arquivinho. Instalar não, criar. O htaccess. Tá? Para usar o router, bem aqui, ó, é preciso redirecionar sua navegação para o arquivo raiz de rotas. Beleza? Index.php, onde todo o tráfego deve ser executado. Pronto. Para que o router ele funcione, eu tenho que ter um arquivo para onde esse arquivo é que vai controlar as rotas. Então, geralmente ele fica na raiz do projeto, não dentro de uma pasta, e ele tem um nome padrão de index. Né? Então, vou chamar ele aqui de index.php. Vou criar ele aqui, ó, index.php. Tá? Esse cara é responsável. O nosso servidor de aplicação já reconhece ele e já manda todas as requisições do site para ele. Só que eu preciso também de um arquivinho no meu projeto que o componente trabalha. O próprio componente trabalha. E aqui na página ele já diz, ó, esse carinha bem aqui, ó, só vou copiar e colar e vou colocar ele. Tá? É importante que ele fique dentro de um arquivo chamado .htaccess. Esse cara é um componente do servidor de aplicação, do Apache. Tá? Do Apache. Então tem algumas configurações que devem ser mantidas. Esse hashtag aqui, ó, é comentário. Tá? Essas linhas que iniciam com a hashtag são todas comentadas. Então esse cara está comentado, esse cara está comentado, esse cara não está comentado. Aqui é o Rewrite Engine On, quer dizer que tá ativo, isso aqui está funcionando, está indexando todas as opções. E aqui eu não estou usando. O que representa esse primeiro conjunto aqui de coisas? Né? Esse primeiro conjunto aqui, ó, ele diz o seguinte, ó, na verdade, todos esses três conjuntos representam, como é a palavra? Eu escrevi aqui. Redirecionamento, certo? Redirecionamento. Ó. Linhas 5 e 6, ó, redirecionam qualquer parte da URL para o nome do site. Eu quero dizer com isso, se eu tenho um site assim, www.meuprojeto.com.br. Se eu simplesmente escrever meuprojeto.com.br, pode ser que não seja achado, né? Pode ser que na internet, pode ser que na rede, meu site não seja achado. Então, quando eu escrever qualquer parte da URL, ele coloca assim, olha, www.meuprojeto.com.br. Mesmo se você só escreveu meuprojeto.com.br.
ok? Esse segundo conjunto aqui de coisas, de instruções, faz a mesma coisa que esse primeiro aqui que eu acabei de falar, só que aqui ele coloca dentro de um ambiente seguro, né? Ele coloca SSL, né? Então vai para um HTTPS também. Já o terceiro, ele diz o seguinte, ó, que tudo que eu fizer referência a esse projeto, ele vai para o index, né? Index.php. Beleza? Então o que eu fiz? Eu só copiei e colei lá da página para cá. Tá? Esses dois caras aqui, ó, eles são recomendáveis de ser descomentado quando tiver em produção já. Como a gente só está em desenvolvimento, né, podem ficar todos comentados. Mas esse cara aqui diz que tudo que eu digitar vai para o index, tá? Beleza? Então vamos lá, ó. A rota. O componente ele diz o seguinte, ó. Eu tenho que ter tudo isso aqui, pessoal, ó. Tudo isso aqui tem que existir aqui no meu componente, tá? Então tá aqui uma instrução PHP e eu vou criar o que ele está me dizendo. Tem que fazer um require para dar um autoload, depois tem que fazer referência à rota, certo? Então vamos fazer esses caras aqui. Vou fazer referência ao meu autoload, beleza? E eu vou chamar a classe router, né? Que nem eu estava chamando o data layer, eu vou chamar aqui a minha classe router, certo? Obviamente eu preciso instanciar um objeto router. Eu preciso instanciar um objeto router fazendo unir o nome da classe, né? Router. Então ele está dizendo o seguinte, olha, instancia e chama teu domínio, né? O nome do teu site. Nós já fizemos isso em outros exemplos, né? Principalmente até no último exemplo de data layer, tinha lá as configurações do banco e também tinha uma constante, né? URL. Então, quando eu chamo o meu sistema, se eu clicar aqui em router, né? Ó, fica essa URL aqui, ó. Então, eu não vou ficar chamando ela o tempo todo. Eu vou pegar ela e vou colocar ela na constante. Então, só vou chamar URL base daqui para frente. Tá? Então, tá aqui, ó, URL base. Ok? E em vez de chamar isso daqui, eu vou substituir pela minha variável, né? URL base. Né? URL base. Então, o componente diz o que mais? Ó? Ele diz para mim usar o namespace. Beleza, eu ainda não vou usar esse cara. Por quê? Porque eu ainda não estou trabalhando com controle. Ele diz o seguinte, ó, para iniciar as rotas, o controle precisa estar nesse namespace aqui, ó. Teste barra o nome do controller, né? E eu digo bem aqui no namespace, ó. Certo? E esse cara aqui, ele faz o seguinte, ó. Ele faz uma rota para rotas, sem nada. Ele faz rotas para rotas barra um ID, que é o valor de uma variável. Ele coloca aqui rota barra um opcional de ID ou não barra profile. Porque ele está referenciando isso aqui. Tá? Então vamos fazer um a um, né? Percebe que aqui ele está utilizando todos os verbos, ó. Tem o verbo get, que ele vai diferenciar para esse método desse controle, né? Se for escrito /route. Tem o método post, que é para criar alguma coisa nova, esse método desse controle vai fazer. Tem o método put e pat, que são atualizações, esse método desse controle vai fazer. Tem o verbo delete, né? Que vai fazer a exclusão, né? Quem vai fazer isso é esse método desse nome controle aqui, ó. São hipotéticos, né? E essa rota vai fazer esse tipo de situação, beleza? Mas vamos tentar pelo primeiro, vamos fazer pelo primeiro aqui. Então tem o meu objeto router, que tem como eu já trabalhar com todas essas situações, tá? Vamos lá. Tem um componente aqui, ó, que é grupo. Né? Então eu posso dar um nome para os grupos das minhas rotas. Então se eu disser assim, o nome do meu grupo é contato.
Então, todas as minhas rotas vai ser nome do meu site, barra contato, aí vai ser barra alguma coisa. Tá? Mas para início, eu posso anular isso daí. Eu posso dizer que não vai ter nada. Então, por exemplo, ó, router router group nu. Não tem grupo nenhum. Nenhum. Ok? Aí vamos lá, ó. Router get barra sem nada. Barra sem nada, porque eu quero só a minha URL fixa, a minha URL final. E eu vou dizer que vai renderizar alguma coisa. Eu não vou passar para nenhum controle ainda, porque eu quero só mostrar o funcionamento desse cara. Então, quem vai fazer essa captura, quando a URL for digitada, vai ser essa função aqui. Ó. Então, essa função, ela pega um conjunto de dados, e ela vai fazer alguma coisa, né? Essa é uma coisa muito simples, é só mostrar alguma coisa na tela, né? H1, olha lá. Vamos lá, vamos. Mostra um Vardampzinho, que eu sou fã de Vardamp, no data. Beleza? Aqui tem algumas coisas obrigatórias, tá? Que é o dispatch, né? Tem que ter esse dispatch aqui, senão não funciona. Então, bem aqui no final, ele tem que dizer assim, agora termina aí as rotas, conclui as rotas. Beleza? Vamos ver se vai funcionar. Eu estou dizendo que a minha rota não é nada, né? Esse get serve só para pegar alguma coisa, eu só quero ler. Então eu vou utilizar o verbo get. Beleza? Então não tem como eu digitar nada aqui, ó, porque até não tem barra alguma coisa. Certo? Então eu vou digitar esse cara aqui e já vou para o router, né? Errei alguma coisa aqui. Bem no autoload, ó. Eu errei o autoload. While. Cara, não precisa. Não precisa, né? Tá no mesmo nível de venda, ó. Então não precisa subir o nível não. É só isso aqui mesmo. Justamente, ó. Beleza? Ó, digitei isso aqui, não digitei nada, só tem o barra, ó. Só tem o barra, é exatamente isso. Ó. Então caiu aqui. Então a rota identificou que a URL foi a que ela estava sendo preparada. Então tem uma rota para essa URL, que é o nome do próprio, do domínio, né? Da minha URL base. Então, quando digitar o URL base, vai fazer alguma coisa. Obviamente, a gente diz que alguém vai pegar esse cara e vai enviar para outra pessoa trabalhar, né? Para outra pessoa trabalhar. Mas aqui a gente só está chamando a função para não ter que chamar um outro componente. Então, esse cara, ele está acontecendo, está funcionando. Mas se eu fizer isso aqui, ó, barra contato, por exemplo, ó, dentro da minha URL, já não vai dar certo, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Mas o componente diz o seguinte, olha, vamos redirecionar aqui os erros, tá? Vamos redirecionar os erros. Vou fazer só uma modificação aqui para pegar o erro. Ó. Eu não vou pegar esse redirect, tá? Então eu vou dizer o seguinte, olha, se acontecer algum erro, dentro da minha rota, eu vou só dar um vardamp e vou mostrar aqui o que é. Agora, esse cara aqui não vai ficar mais ao léu, não vai ficar em branco, né?
Então, se eu fizer isso, ó, ele já vai dar um erro. Deu 404. Se vocês lembrarem, 404 é o código HTTP para a página não encontrada, né? Então, não existe isso. Não existe esse barra contato aqui no meu site. Não existe. Eu estou escrevendo um código que não existe, né? Que não tem. Né? Não tem nada o que fazer. Tá? Então deu isso aqui, né? Ó, o Vardamp está dizendo que é só um número, né? Por isso está aqui, ó, int. Né? Mas aqui ele configura direitinho. Ó. Ele dá um errinho aqui bonito. Ó. Então vamos configurar o erro, então, né? Então aqui ele redireciona todos os erros. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó, vou copiar e colar, vou substituir aqui no meu Vardamp e vou redirecionar. Olha, teve erro? Sim, teve algum tipo de erro aí, ó. Ah, então eu vou redirecionar para o barra erro, certo? E eu vou dizer que o erro é justamente a função erro bem aqui, ó, certo? Barra a função erro, que é do meu objeto router. Estou dentro da chave justamente para usar o objeto. Certo? Então eu vou fazer justamente isso aqui, ó. Justamente isso aqui, em cima do dispatch, né? Aqui sim, ó, aqui eu já vou criar um grupo. Então eu estou criando um grupo, não vou usar namespace, mas eu estou criando aqui um grupo, ó, erro. A partir daqui de baixo, tudo vai ser erro barra alguma coisa. Certo? Tudo vai ser erro barra alguma coisa. Então aqui é o seguinte, é um get também, é um verbo get, porque eu quero pegar, só quero mostrar, visualizar, não quero alterar, não quero escrever, não quero deletar nada. Então o verbo é get. E eu vou dizer assim, ó, ah, tá no grupo erro? Tá no grupo erro. Então é erro barra o quê? É erro barra o código do erro. O código do erro que foi passado. Certo? Só que alguém tem que comandar, né? Manipular esse erro. Então estou dizendo que é o método not found do controlador coffee. Isso aqui não existe. Eu vou também continuar utilizando uma area function aqui, uma funçãozinha, né? Então tá aqui, ó, function. Tem também uma informação de data aqui, abre e fecha chave. Tá? Então vou dizer também uma mensagenzinha de erro, né? H1, aí vai ser erro e o nome do erro. Tá? O nome do erro vai ser a informação que está aqui na data, ó. Certo? Vai ser essa informação aqui, ó. Ah, mas que informação é essa? Eu já disse qual é a informação. Aonde, professor, que você disse? Bem aqui, ó. Perguntei, ó. Tem erro? If router erro? Sim, tem. Isso aqui existe. Ah, então o erro é esse cara aqui, ó. Acabei de passar aqui como parâmetro. Então é data. É um valor que está dentro do array data. Certo? Então eu vou colocar aqui, ó. Data. O nome é Aircode, né? Isso eu acho que sim, cara. Talvez. Acho que é isso aqui. Vamos lá. Echo. Isso. Lembrando que isso daqui não é a forma correta, tá? Não tem como mostrar, não é certo mostrar código HTML logo aqui direto. O outro cara, outro componente tem que mostrar esse código HTML pra gente, tá? Aqui a gente só tá demonstrando como é que funciona. Então tá aqui, ó. Aconteceu erro? Sim, aconteceu um erro. Então redireciona esse erro que aconteceu para uma página qualquer. Para qual? Para o barra erro. Certo? Barra erro, barra o quê? Barra código do erro. Então tudo que é barra erro está dentro do grupo erro. Certo? Então tem aqui o meu get, ó. O get, ele está dizendo o seguinte, ó. Depois do barra, tem que ter um código. Certo? Tem que ter um código. Que código é esse? Eu vou passar. Então eu estou passando já aqui, ó. Já estou passando. Vamos ver se funciona esse cara aqui. Vamos lá. Escrevi contato. Deu um erro, né? Ele só disse que era o número 404 dentro do Vardamp. Não existe mais isso, né? Então ele está tratando o erro bem aqui, ó. Tratando o erro bem aqui. Certo? Então, vamos ver se dá certo. Ó, dá certo, viu? Erro 404. Eu não escrevi 404. Muito menos aqui, ó. Eu não escrevi isso. Quem foi que escreveu esse 404? O
O componente, né? O router. Foi ele que identificou que tem erro e ele identificou que esse erro é um erro de não encontrado, né? Aí é claro que o nosso componente controlador que vai responder pelos erros tem que manipular isso aqui direitinho. Ok? Beleza? Até aqui, entendido? Gabriel, Elson. Beleza. Beleza, ó, então só para fazer aqui, vamos fazer o contato, né? Então aqui não tem grupo nenhum, então tudo aqui abaixo, barra, por exemplo, não vai ter grupo nenhum, né? Então se eu tirar esse cara aqui, ele vai... lembra que isso daqui é como se fosse o meu www.nomedosite.com.br. Aí se tiver www.nomedosite.com.br barra contato, aí a rota vai pegar. Agora que a gente vai fazer, tá? Então vamos lá, ó. Router. Vai ser get também. Não, vamos fazer grupo, né? Vamos criar um grupo para isso. Grupo contato. Aí tudo que tiver barra contato vai aparecer agora nesse conjunto aqui que eu for fazer, certo? Depois do grupo contato, eu vou ter o meu verbo, também vai ser get. Vai ser get também. Só que aqui, ó, vai ser o seguinte, ó, get, eu não vou escrever nada, né? Não vai escrever nada. Vai ser contato barra o quê? Barra nada. Então, o que acontecer aqui, eu vou renderizar aqui, ó, function, também vai ter aqui um data, vou abrir e fechar chaves, e eu vou dar de novo, né, um H1zinho aqui, H1, echo, contato. Vou dar um vardampzinho aqui para mostrar o que tem em data. Agora, se eu colocar aqui barra contato, não vai dar mais erro, né? Ele vai para o contato, para a página de contato. Na verdade, não vai para a página de contato, né? Vai para essa rota aqui, ó, que identificou o que foi digitado lá na URL e renderizou. Estou renderizando aqui só um echo para mostrar alguma coisa, né? Agora, se eu botar barra contato 2, aí vai dar aquele erro lá de não achar. Beleza? Então, o componente rota funciona assim. Vou mostrar agora um projetinho mais elaborado que já utiliza esses dois caras que a gente está vendo aqui, que a gente viu. Tá? E a partir da próxima aula a gente já vai utilizar ele, que já é o projetinho montado. Deixa eu tentar abrir ele aqui. Folder, não é mais aulas, é esse cara aqui, projeto CC. Beleza? Ele está bem no começo, mas ele já está um pouquinho antes desenvolvido. Ele já tem o assunto da próxima aula, tá? O assunto da próxima aula é plates, ó, tá bem aqui, ó, o plates, esse cara bem aqui. Plates, justamente. Certo? Esse cara aqui é um template. O que é um template? É como se fosse assim um modelo que as páginas vão aparecer, não o estilo. O estilo a gente vai montar página a página. Mas a forma como essas páginas vão se organizar no projeto é determinada aqui pelo plates. Tá? Então deixa eu só rodar ele aqui. Não é aulas, é projeto CC1. Ó, tá testinho, né? Aqui a minha rota ela ainda não tá completa. Ó. Mas mesma coisa, do mesmo jeito, ó. O projeto está organizadinho, tem o meu index, que já tem aqui um grupo de rotas. Tá? Eu estou usando aqui o namespace justamente porque os meus controladores estão dentro desse namespace. Então percebe aqui, ó, que eu não tenho mais aquele function, né? Ó, que aqui eu tenho o get, aí qual é o caminho? É só a barra. Depois é o que? É um function, não sei o que, não sei o que. É uma função PHP que chama uma instrução PHP. Aqui não, né? Não tem mais isso. Não tem mais isso. Estou chamando o quê? Eu estou chamando uma classe e um método da classe. Tá bem aqui, ó. Essa classe ela tá dentro desse controlador, desse namespace aqui, ó. Source é controller, ó só. Nome da classe. Web, o arquivo web, ó.
class web. Aí tem um controladorzinho lá chamado home. Controladorzinho não, um método chamado home. Vou explicar isso na aula que vem, tá bem aqui o home, ó. Aí o que ele faz? A mesma coisa que a gente fazia, né? Só faz um echo. Beleza? Só faz um echozinho. No entanto, se eu digitar alguma coisa, não só a barra, ele vai para outro lugar. Ó. Se eu digitar item type, ó, barra item type, que por um acaso eu criei o grupo, então vai para o grupo item type, ele faz alguma coisa, ele já renderiza, beleza? Ele já renderiza algum negócio, certo? Que é justamente esse cara aqui, ó, index. Porque foi uma barra. Depois do item type veio o quê? Veio nada, né? Só a barra. Então, quem que organiza? O método index da classe itemTypeController. E professor, Beleza? Tem. Oi. quer dizer que ele já monta tudo, é? Ele já diz para onde é que tem que ir. Nós vamos escrever. Isso Não, aqui a gente escreve não, na mão. não, eu falo isso aqui, essa telinha que o senhor botou aqui. Não, essa telinha aqui a gente também constrói. Ah, tá, pensei que ele já dava isso aí. Eu disse, égua. Não. Ah, tá Ele certo. constrói. O que que ele faz? Ó? Ele diz o seguinte: ó, tem uma área fixa. Essa área aqui, esse azulzinho, não vai mudar, e o que eu quero que mude é só o conteúdo, né? Por exemplo, eu estou aqui no home, ó, vim para cá, estou aqui no item, tipo do item, quer dizer, ó, tipo do item. Então eu mostrei esse cara aqui, ó. Agora eu vou para o item, não está configurada a rota, mas ele tinha que alterar bem aqui, beleza. Agora eu vou para o usuário, deixa eu ver se ele está funcionando. Não vai também. Teste, está funcionando? O teste, cara, não está funcionando. Mas enfim, ó, o que eu quero dizer? Esse cara, ele monta um formato que vai mudar só a parte do teu conteúdo, beleza? É como se fosse um menu fixo. Então esse Plates faz isso, tá? Esse Plates faz isso. Então as minhas rotas já estão funcionando. Diferente do que tá lá, eu vou ter um get para mostrar o visual, né? Então tá bem aqui, ó, um index. Quem mostra esse cara aqui, quem mostra essa telinha aqui toda, é o index, que está dentro da classe itemTypeController. Certo? Tá bem aqui a classe, ó, itemTypeController. Beleza? Então, cadê o index? O index está bem aqui. Ó. O index está bem aqui. E o que o index faz? Ele renderiza. Tá? Como é que ele renderiza? Isso daqui já é do... Isso aqui já é do Plates. Isso aqui é do Plates, mas isso aqui, ó, olha só, lembra desse cara aqui do data Layer, do banco de dados? Esse cara aqui é do banco de dados. Então, o que ele faz? Ó, ele pega todos os tipos de itens e armazena no item, né? Numa variável itens, como a gente já estava fazendo no exemplo anterior. Agora, esse render aqui é do Plates. Tá? Beleza? Esse render aqui é do Plates. Beleza. O que eu vou fazer, então, com esse conjunto de itens? Aí é que o cara vai dizer, ó, então tu vai renderizar esse conjunto todo aqui, ó, nessa página bem aqui, ó, na página index, beleza? Esse controlador, ele tem uma raiz, também é do Plates isso aqui. Que raiz é essa? Tu vai dizer assim, aonde é o centro das renderizações? Quem é o centro das renderizações? É na pasta views, então minha pasta views tá aqui, ó, beleza? Aí é o seguinte, ó, o meu index faz o quê? Ele pega todos os itens types e manda renderizar em uma página. Que página é essa? Item type barra index. Item type barra index. Aí sim, aqui é que está o HTML. Percebe que não é um HTML completo. É só o conteúdo, ó, é só o conteúdo. Porque essa parte aqui em azul é uma parte fixa. E essa parte fixa eu estou dizendo que ela existe porque eu estou chamando ela aqui, ó. Isso aqui é do Plates também, tá? E é claro que você tem que construir essa parte, né? E essa parte também aqui, ó, layout.php. Tá? Layout.php. Essa parte azul é só esse cara aqui, ó, certo? Que são vários links, né? Ó, um Azinho, outro Azinho, outro Azinho, outro Azinho. Aí o conteúdo é essa parte aqui, ó, conteúdo, que muda de acordo com que você de acordo com que você
está construindo, né? Só tem esses 3 valores mesmo. Vou ver aqui, só tem esses 3 caras, né? Tá certo, esses 3 caras. Se eu fizer um novo cadastro que funciona, deixa eu ver. Tem o que lá? Tem eletrônicos, mesas e bebidas, né? Eletrônicos, mesas e bebidas. Sei lá, botar tênis, calçado. Salvar, funciona? Funcionou, só calçados, tá? Deixa eu ver aqui. Calçados, funcionou. Então, cada uma dessas páginas aqui, ó, já fazem referência a uma rota, tá? Vou voltar aqui, ó. Esse novo cadastro é o meu index, tá bem aqui, ó. Então tem um novo cadastro bem aqui, ó, novo cadastro, certo? Que é esse botãozinho aqui. Se eu clicar aqui, ele vai para onde? Ele vai para uma rota. Que rota é essa? Eu estou passando dentro de um parâmetro do URL. Essa URL aqui está dentro do config. Lembra que o config eu fixo informações pertinentes ao meu projeto? Olha aqui a URL base, ó. Olha aqui a configuração do data layer, lembra? E eu tenho como também fixar funções. Estou fixando uma função. Tá bem aqui, ó. Que função é essa? É justamente a minha URL base somada com o valor que eu passei aqui, ó, o RI como parâmetro, somado com barra o que eu passei como parâmetro, né? Então aqui no meu index, ó, quando eu clicar aqui no novo cadastro, vai ser o nome da minha página, barra item type, barra create. Quem é que controla isso aqui, Silas? É a minha rota, né? Então a rota já vai pegar, ó, item type, grupo item type barra create. Opa, quem controla isso é o get create, certo? Então tá bem aqui, ó, lá na classe item type controller tem o get create. Aí o que o get create diz? Olha, manda o usuário para essa página aqui, ó, item type barra create. Tá bem aqui, ó, item type barra create, que é pequenininho, que é um formulário, ó, um formuláriozinho, um formzinho. Justamente como tem aqui, só tem um campo de inscrição, ó, beleza? Aí eu vou vir voltar, se tiver que editar também, ele me manda para um outro formulário, se tiver que aqui voltar, acho que não está funcionando, tem que completar. Eu excluir, está funcionando? Acho que não está funcionando também. Mas isso daqui, senhores, que eu quero mostrar é só um controle de rota, de roteamento, que a gente acabou de ver, certo? Obviamente, quando eu quiser salvar, eu não vou chamar um get, eu vou chamar um post. Quando eu quiser alterar, eu não vou chamar um get ou post, eu vou chamar um put. Se eu quiser deletar, não vai ser um post, tá até errado aqui, é um delete, né? Beleza? Então esse controlador aqui de rotas faz isso e funciona muito bem para um projetinho. Beleza? Então a gente vai ter essas páginas aqui para as determinadas ações que a gente for precisar no nosso projeto. Obviamente eu vou completar isso aqui. Próxima aula já vai ter muito mais coisa. E eu vou apresentar para vocês o Plates. Tá? Como instala esse carinha aqui e como organiza aqui o template. Beleza? Legal, pessoal? Beleza. Beleza, então. Vou terminar aqui de gravar, parar de compartilhar. Caso vocês não